Meu nome é Maria Benedita, mas todo mundo sempre me chamou só de Benedita ou Dita. Hoje tenho 78 anos, mas a história que vou contar começou há muito tempo. Eu tinha 11 anos quando minha mãe foi embora. Era um dia quente de janeiro, dessas manhãs em que o sol já nasce castigando. Lembro de acordar com o barulho dela arrumando as trouxas. Fingi que ainda dormia, os olhos fechados, o coração batendo forte, enquanto escutava ela juntando as roupas, dobrando as peças com cuidado, chorando baixinho. Já fazia quase um mês que aquele homem aparecia lá em casa. Alto, com jeito de gente da cidade. Roupa diferente do que a gente usava ali no interior de Minas. Sebastião era o nome dele. Trabalhava com venda, viajava de cidade em cidade oferecendo produto que a gente nem sabia que existia. Não era cega nem burra, mesmo com 11 anos. Via os olhos da minha mãe brilhando quando ele chegava. Via como ela caprichava mais no café, como arrumava o cabelo antes dele aparecer. Via também como meu pai, homem sofrido da roça, percebia tudo calado, o rosto fechando mais a cada visita daquele estranho. Minha mãe achava que ninguém estava vendo. Mas eu via. Via ela se encontrando com Sebastião, escondida perto do córrego. Via os presentes pequenos que ele trazia. Um sabonete perfumado, uma fita pro cabelo, coisa à toa que faziam ela sorrir como criança. E naquela manhã, quando ela saiu pela porta com uma trouxa de roupa, sem olhar para trás, eu soube que ela tinha escolhido. Só não imaginava que a escolha não incluía nós, os filhos dela. Éramos 5 irmãos. Eu a mais velha, Manuel de 9, Aparecida de 7, Joaquim de 5 e Toninho de apenas 2. 5 filhos. E ela foi embora sem levar nenhum. Só depois soube que ela tinha deixado um bilhete pro meu pai. Um papel dobrado em cima da mesa da cozinha, embaixo da moringa de barro. Não aguento mais essa vida. Vou tentar algo melhor no Rio. Mando buscar as crianças quando tiver condição. Mentira dela. Ou ilusão, talvez. 3 anos se passaram e ela nunca mandou buscar ninguém. No dia em que ela foi embora, fiquei deitada fingindo dormir, até não ouvir mais o barulho dos passos dela. Depois levantei e vi que o Toninho já estava acordado no berço improvisado. Olhava para a porta como se esperasse a mãe voltar a qualquer momento. "Cadê mamãe?" ele perguntou com a voz fininha. "Foi ali na vizinha." Menti, pegando ele no colo. "Vamos tomar café?" Foi a primeira de muitas mentiras que contei pros meus irmãos sobre o paradeiro da nossa mãe. Nos primeiros dias, era sempre: foi na cidade, foi visitar parente. Já volta logo. Depois, quando ficou claro que ela não voltaria tão cedo, mudei pra: foi trabalhar longe e manda dizer que ama vocês. Meu pai, homem simples criado para engolir a dor sem reclamar, se fechou num silêncio pesado. Nos primeiros dias, bebeu como nunca tinha bebido antes. Depois voltou pro trabalho na roça como se nada tivesse acontecido. Nunca falava o nome dela. Nunca perguntava se tínhamos notícia. Foi assim que, de um dia pro outro, me tornei a mulher da casa. 11 anos nas costas e 5 boca para dar de comer, roupa para lavar, casa para limpar. Meus estudos, que já eram pouco, viraram luxo que não podia mais me dar. "Não pode parar de estudar, Benedita", dizia a professora quando percebeu que eu estava faltando demais. "Você é inteligente, tem futuro." Que futuro? Queria dizer para ela. Meu futuro agora era cuidar dos meu irmão. Era ser a mãe que eles não tinham mais. A vida seguiu. Os vizinhos que no começo ajudavam com comida e olhar as crianças mais novas, aos poucos voltaram à própria rotina. O povo esquece, sabe? A tragédia dos outros vira notícia velha, rápido demais. Os primeiros meses foram os pior. O Toninho, pequetito, chorava toda noite chamando pela mãe. A Aparecida ficou muda por quase 2 meses. Não dizia uma palavra. O Joaquim começou a fazer xixi na cama de novo.
O Manuel, tentando bancar o homenzinho, me ajudava como podia, mas era criança também. E eu? Eu não tinha tempo de sentir. Acordava antes do sol para acender o fogão a lenha, fazer café, cuidar das galinhas. Depois era lavar roupa, fazer almoço, limpar casa, olhar os pequenos, ajudar com lição quando dava. Quando meu pai chegava da roça, já tinha janta pronta. Ele comia calado, às vezes trazia alguma verdura que plantava ou um pedaço de carne quando conseguia um serviço extra. Nosso trato silencioso era simples. Ele trabalhava na roça, trazia o sustento e eu cuidava da casa e dos meninos. Não conversávamos sobre sentimentos, sobre abandono, sobre a mulher que tinha deixado a gente para trás. Sabe quando você é criança, mas não pode mais ser criança? Algo dentro de você seca como as plantas no tempo da seca. Tem dia que eu ficava olhando as meninas da minha idade brincando de roda, indo pra escola com um caderno novo, e sentia uma dor que não sabia nem dar nome. Não era inveja. Era uma saudade de algo que não cheguei a viver direito. Os dias foram virando semana, as semanas virando mese, os meses virando ano. O cabelo do Toninho, que a mãe nunca mais viu cortar, cresceu e ficou igual ao do meu pai. A Aparecida voltou a falar, mas nunca mais foi tagarela como antes. O Joaquim parou de molhar a cama e o Manuel virou o braço direito do meu pai na roça. Quanto a mim, fui deixando de ser menina sem nem perceber. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto esfregar roupa. Aprendi a cozinhar olhando as vizinhas, a costurar remendando as roupas velhas, a fazer conta para esticar o pouco dinheiro que meu pai deixava. Aprendi a ser dura quando precisava e macia quando os pequenos choravam de saudade. Às vezes, nas noites mais quietas, depois que todo mundo dormia, eu ia pro quintal e ficava olhando as estrelas. Contava a história para mim mesma sobre como minha mãe estava numa cidade grande, trabalhando duro para juntar dinheiro e vir nos buscar. Como ela mandava carta que se perdiam no caminho. Como ela chorava todo dia pensando na gente. Mentira que eu mesma inventava para conseguir dormir. O tempo foi passando, e com ele a esperança de que ela voltaria um dia. No começo, corria até a janela toda vez que ouvia barulho de carroça passando. Depois, parei de olhar. Aprendi que esperar só faz a gente sofrer mais. Tem tanta gente que passa por isso mundo afora, né? Gente que é obrigada a crescer antes do tempo, que assume responsabilidade que não devia ser sua. Se você tá me ouvindo e se reconhece nessa história, quero que saiba que não tá sozinho. Cada um carrega sua dor de um jeito, mas carregar junto é menos pesado. Se quiser compartilhar sua história ou só ter alguém para escutar a sua caminhada, deixa nos comentários ou se inscreve no canal. Às vezes, só de saber que tem alguém do outro lado já traz um pouco de conforto. 3 anos depois que ela foi embora, recebi a primeira e única carta. Trazia o carimbo do Rio de Janeiro, a letra conhecida no envelope já surrado pela viagem. Escondi a carta de todo mundo. Esperei até a casa dormir e, à luz de um toco de vela, li as palavras dela. Querida Benedita, espero que esta carta te encontre bem, junto com seus irmãos e seu pai. Sei que não tenho direito de pedir notícias depois de tanto tempo, mas penso em vocês todos os dias. A vida aqui no Rio não é como eu esperava. Sebastião trabalha muito. Eu costuro para fora para ajudar. Mas mal conseguimos nos manter. O sonho de trazer vocês para morar aqui parece cada vez mais distante. Benedita, sei que joguei um peso enorme nos seus ombros. Uma menina de sua idade deveria estar estudando, brincando, não cuidando de uma casa e 4 irmãos. Mas conheço sua força. Sempre foi a mais forte de nós, mesmo tão pequena. Se puder encontrar no seu coração um pouco de perdão para sua mãe, me escreva contando como estão todos. Mando meu endereço no verso do envelope. Com amor e saudade, sua mãe. Li aquela carta tantas vezes que decorei cada palavra. Depois a queimei. Não respondi.
Que direito ela tinha de pedir perdão? De jogar o peso da escolha dela nas minhas costas de menina? De dizer que eu era forte quando foi ela que me obrigou a ser? A raiva foi minha companheira por muito tempo. Raiva misturada com mágoa, com cansaço, com o fim da infância roubada. Eu sonhava com o dia em que ela voltaria de joelho, implorando perdão. Nos meus devaneios de adolescente eu dizia não. Batia a porta na cara dela. Mostrava como tínhamos seguido em frente, como não precisávamos dela. Mas a verdade é que uma parte de mim ainda esperava. Ainda queria a mãe de volta. Ainda queria entender por que o amor por um homem foi maior que o amor pelos próprios filhos. A vida na roça nunca foi fácil. Ainda mais sem mãe. Tinha dia que acordava tão cansada que mal conseguia levantar. Tinha noite que chorava escondida, depois de colocar todo mundo para dormir. Mas fui em frente porque não tinha escolha. Os meninos foram crescendo, cada um com suas marcas da ausência. O Manuel ficou quieto, sério, não sorria fácil. A Aparecida se apegou a mim como se eu fosse sua mãe de verdade. Me seguia pela casa como sombra. O Joaquim virou um questionador, sempre perguntando sobre tudo, principalmente sobre a mãe. Onde estava? Por que foi embora? Quando voltaria? O Toninho, que mal lembrava dela, às vezes me chamava de mãe, sem nem perceber. E assim o tempo foi passando, com a gente se virando como podia, sobrevivendo com o pouco que tinha. Quando completei 14 anos, recebi uma notícia que mudou tudo de novo. Estava no quintal estendendo roupa no varal quando vi o carteiro se aproximando. Era raro receber correspondência, então já fiquei alerta. Tem carta para Maria Benedita, ele disse, me entregando um envelope fino. Era do Rio de Janeiro. Meu coração disparou, pensando que era dela de novo. Mas a letra no envelope era diferente, desconhecida. Abri com mãos trêmulas e comecei a ler. Prezada Benedita, meu nome é Sebastião Cardoso, companheiro de sua mãe. Escrevo para dar uma notícia difícil. Maria das Dores está muito doente. Os médicos descobriram um tumor na cabeça e dizem que não tem muito tempo. Ela tem piorado nas últimas semanas e seu maior desejo é ver os filhos uma última vez. Ela me pediu para mandar dinheiro para a passagem de vocês até o Rio. Sei que é muito pedir depois de tanto tempo, mas sua mãe está sofrendo muito e chama pelos filhos nos momentos de febre alta. Por favor, considere vir. O dinheiro incluso é suficiente para essa passagem de trem para você e seus irmãos. O endereço está no verso. Atenciosamente, Sebastião Cardoso. Dentro do envelope tinha dinheiro, mais do que eu já tinha visto junto na vida. Fiquei ali parada, o sol forte na cabeça, as roupas molhadas esquecidas no cesto, sem saber o que sentir. Minha primeira vontade foi rasgar tudo, queimar como tinha feito com a carta anterior. Que morresse sozinha, como nos deixou sozinho. Que chamasse pelo homem que escolheu, não pelos filhos que abandonou. Mas então me lembrei do Toninho perguntando pela mãe, do Joaquim querendo saber como ela era, da Aparecida guardando um velho lenço que tinha sido dela, do Manuel, que mesmo calado, às vezes ficava olhando uma foto velha que tínhamos dela. Não era por mim, era por eles. Esperei meu pai chegar da roça naquela tarde. Sentamos à mesa depois que os meninos foram dormir. Mostrei a carta, o dinheiro. O senhor acha que devo ir? Perguntei, insegura pela primeira vez em muito tempo. Meu pai, com as mãos calejadas e o rosto marcado de sol, ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não ia responder. Depois, suspirou fundo. Se fosse só por ela, eu diria não. Ele finalmente falou. Mas os meninos talvez precisem desse acerto de conta também. O senhor não quer ir? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele balançou a cabeça. Meu acerto com ela já foi feito há muito tempo. No dia seguinte, conversei com os meninos. O Manuel e a Aparecida decidiram ficar. Ele precisava ajudar na roça.
Ela tinha medo da cidade grande. Decidi levar só o Joaquim e o Toninho comigo. Arrumei nossas trouxas com o pouco que tínhamos de roupa boa. O dinheiro era suficiente para passagem, comida na viagem. E ainda sobrava um pouco. Guardei bem, costurado no forro da minha saia. Na manhã da partida, acordei antes do sol. Fui até a cozinha fazer o café e encontrei o Manuel já acordado, sentado à mesa. "Não precisa ir sozinha", ele disse sem olhar para mim. "Posso ir junto?" Mexi o café no fogão antes de responder. "Você mesmo disse que precisa ajudar o pai. E alguém tem que cuidar da Aparecida." "É que..." Ele parou. Engoliu seco. "E se a mãe morrer enquanto vocês estiverem lá? E se ela quiser falar comigo e eu não estiver lá?" Foi a primeira vez em muito tempo que vi meu irmão vulnerável de novo. Por 3 anos, ele tinha tentado ser homem antes do tempo. Assim como eu tinha virado mulher antes da hora. "Você quer ir?" Perguntei, sentando na frente dele. "Não sei. Quero e não quero." "Entendo. Tenho medo de ver ela e não sentir nada." Ele confessou, baixinho. "Ou de sentir demais. Não sei o que é pior." Peguei na mão dele. Estavam ásperas, de menino que já trabalhava como homem. "Ela não vai cobrar sentimento de ninguém. Você faz o que o coração mandar. Se quiser ir, tem lugar. Se quiser ficar, também tá certo." No final, ele decidiu ficar. Abraçou a gente por muito tempo na estação. A Aparecida chorou tanto que pensei que ia ficar doente. Meu pai deu um beijo seco na testa de cada um e disse só: "Cuidado." Quando o trem começou a andar, vi os 3 parados na plataforma, ficando cada vez menor até sumirem de vista. Foi estranho. Uma sensação de que estava indo embora, igual minha mãe tinha feito. Mas diferente. Eu voltaria. Eu sempre voltaria pros meus. A viagem foi longa. O trem cortando do interior, a paisagem mudando lentamente, o calor sufocante. O Joaquim, agora com 8 anos, ficava grudado na janela, vendo tudo com o olho arregalado. O Toninho, com seus 5 anos, ora dormia no meu colo, ora perguntava se faltava muito para chegar na casa da mãe. Não sabia que o mundo era tão grande, Dita. O Joaquim comentou, depois de horas olhando os campos passando. "E nem tamo vendo ele todo", respondi. "Isso aqui é só um pedacinho do Brasil. A mãe mora muito longe." Toninho observou com seriedade de criança. "Por isso ela não vem visitar a gente." Senti um aperto no peito com aquele comentário inocente. Como explicar para uma criança de 5 anos que a distância não era a única razão? Como dizer que a mãe tinha escolhido aquela distância? "É longe mesmo", concordei, afagando os cabelos dele. Na segunda noite de viagem, enquanto as crianças dormiam no banco em frente, fiquei acordada olhando pela janela do trem. A lua iluminava os campos e pensei na minha mãe. Estava indo vê-la morrer, provavelmente. Ia conhecer o homem que a tinha levado da gente. Como seria olhar no rosto dele? Como seria ver minha mãe depois de tudo? De manhã, acordei com o trem entrando na cidade grande. Nunca tinha visto nada igual. Prédio alto, rua cheia de gente, carro buzinando, fumaça por todo lado. "Olha, Dita! Olha quantos carros!" O Joaquim gritava, animado. "E aquele negócio alto que é? É um prédio", respondi também impressionada. "Gente mora lá dentro, um em cima do outro. Como um monte de caixa." O Toninho comparou, rindo. Era um outro mundo, tão diferente do nosso bom sucesso, que parecia que tínhamos viajado para outro país. Chegamos ao Rio num fim de tarde abafado. Nunca tinha visto tanta gente, tanto barulho, tanta confusão. Segurei firme na mão dos meninos enquanto tentava decifrar o endereço no papel. Depois de muito perguntar, conseguimos chegar ao lugar. Um prédio velho num bairro afastado. Não era a casa bonita que eu imaginava que minha mãe teria na cidade grande. Era um lugar simples, triste até, com criança suja brincando na calçada quebrada
e roupa estendida em varais improvisado na janela. Subi os degraus com o coração na mão, os meninos agarrados em mim. Bati na porta indicada no papel. Foi quando ele abriu. Sebastião era como eu lembrava, e ao mesmo tempo diferente. Tinha envelhecido, o cabelo rareando, rugas novas no rosto. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse que eu realmente viesse. Benedita? Ele perguntou incerto. Sim, respondi seca. E estes são Joaquim e Antônio. Apresentei meus irmãos. Ele abriu mais a porta. Entrem, por favor. Ela tá descansando agora. O apartamento era pequeno, mas limpo. Tinha uns quadros baratos na parede, um rádio velho numa mesinha, vaso de flor murchando na janela. Era tão diferente da vida que eu imaginava que ela levava que fiquei sem palavras. Ela vai ficar tão feliz, ele disse, nos guiando até uma porta. Tem falado muito de vocês. Respirei fundo antes de entrar no quarto. O cheiro de remédio e doença me atingiu primeiro. Depois, vi a cama encostada na parede. Uma figura pequena deitada sob um lençol fino. Não reconheci minha mãe de imediato. A mulher na minha memória era forte, com cabelo preto brilhante e rosto redondo. Essa era magra demais, pálida, o cabelo ralo e sem vida. Só quando ela abriu os olhos e me viu, é que encontrei algo familiar. O olhar, aquele mesmo olhar que eu tinha. Benedita? Ela chamou, a voz fraca. É você mesmo ou estou sonhando de novo? Me aproximei da cama, os meninos meio escondidos atrás de mim. Sou eu, mãe. Respondi, a palavra mãe estranha na minha boca depois de tanto tempo. Ela tentou se sentar, mas estava fraca demais. Seus olhos encheram de lágrima quando viu os meninos. Meus filhos, ela sussurrou. Vocês vieram. O Joaquim, sempre o corajoso, se aproximou primeiro. Ficou olhando para ela com curiosidade, tentando reconhecer naquela mulher doente a mãe que mal lembrava. O Toninho se escondeu atrás das minhas pernas. Essa é a mãe? Ele perguntou baixinho, confuso. Para ele, mãe era só uma palavra, uma história que contávamos, não uma pessoa real. Sim, Toninho, respondi, tentando manter a voz firme. É a mãe. Meus meninos, ela disse, erguendo a mão trêmula. Como vocês cresceram. Foi estranho aquele primeiro encontro. Não sabia se devia abraçar, se devia gritar, se devia cobrar. Fiquei ali, parada ao lado da cama, segurando as mãozinhas dos meus irmãos, olhando para a mulher que tinha nos abandonado e agora nos chamava de volta para sua vida, só porque estava morrendo. Onde estão os outros? Ela perguntou depois de um tempo, a voz fraca. Manuel e Aparecida? Ficaram em casa, respondi. Manuel tá ajudando o pai na roça e Aparecida estava com medo de viajar. Vi a decepção passar pelo rosto dela, mas o que esperava? Que todos viriam correndo assim que chamasse? Eles mandam lembrança. Menti, só para amenizar a situação. Os meninos não tinham mandado nada. O Manuel tinha dito que não tinha nada para dizer. E a Aparecida estava com raiva demais para pensar em recado. Minha mãe assentiu, tentando sorrir. Entendo. É uma viagem longa. Ela estendeu a mão para o Joaquim. Vem cá, meu filho. Deixa eu ver você direito. O Joaquim olhou para mim, como se pedisse permissão. Fiz que sim com a cabeça. Ele se aproximou mais da cama, deixando minha mãe segurar sua mão. Você tá quase um homem, ela disse, emocionada. A última vez que te vi, era desse tamanho. Ela indicou com a mão a altura de uma criança pequena. A senhora lembra de mim? Ele perguntou, surpreso que ela pudesse ter memória dele. Lembro de tudo, ela respondeu. Lembro como gostava de subir nas árvores, como chorava quando trovejava forte, como gostava de dormir com o dedão na boca. O Joaquim sorriu, orgulhoso que ela lembrasse desses detalhes. Então, ela olhou pro Toninho, ainda escondido atrás de mim. E você, meu caçulinha? Vem dar um abraço na mãe? Ele balançou a cabeça, apertando mais forte minhas pernas. Minha mãe pareceu entender, não insistiu. Tudo bem.
Ela disse suavemente. Quando você quiser. Sebastião apareceu na porta do quarto. Não devia cansar ela muito hoje. Ele aconselhou. O médico disse que ela precisa descansar. Ela fez um gesto fraco de protesto. Quero ficar com meus filhos. Vamos estar aqui amanhã. Eu disse. Agora você descansa, mãe. Viemos de longe. Não vamos embora tão cedo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Promete? Prometo. Enquanto saíamos do quarto, Sebastião nos seguiu até a pequena sala. Tem um colchão que posso botar aqui no chão para as crianças. Ele ofereceu. E você pode dormir no sofá se não se importar. Tá bom, respondi, ainda sem conseguir olhar direito para ele. Vocês devem estar com fome. Tem um pouco de sopa que fiz mais cedo. Ele foi até a cozinha minúscula e voltou com tigelas de sopa. Era simples, mas estava quente e saborosa. Os meninos comeram com vontade. A viagem tinha dado fome. Ela piorou muito nos últimos meses. Sebastião disse baixinho, enquanto as crianças comiam. No começo eram só dor de cabeça, depois começou a esquecer das coisas, a ficar fraca demais para trabalhar. Que ela tem exatamente? Perguntei. Um tumor na cabeça, do lado direito. Os médicos disseram que não pode operar. Tá grande demais. Enroscado em parte importante do cérebro. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Agora é só esperar e tentar fazer ela sofrer menos. Tinha raiva daquele homem. Mas também via que ele estava sofrendo. Via nas olheiras funda, na barba por fazer, nas mãos trêmulas que seguravam a tigela de sopa. Por que só mandou chamar a gente agora? Perguntei, tentando não soar acusatória. Ela não queria. Ele respondeu simplesmente. Dizia que não merecia ver vocês, que era melhor deixar as coisas como estavam. Só quando o médico disse que era questão de semana, que ela concordou em deixar eu escrever. Fiquei em silêncio pegando aquela informação. Então não tinha sido falta de vontade de nos ver, mas vergonha, medo. Naquela primeira noite, depois que os meninos dormiram no colchão no chão, fiquei acordada no sofá duro, escutando os gemidos de dor que vinham do quarto. De vez em quando ouvia Sebastião levantar, dar remédio, falar palavras de conforto. Pela fresta da porta vi ele sentado na beirada da cama, segurando a mão dela enquanto ela dormia inquieta. Havia carinho ali, devoção até. Não era o vilão que eu tinha imaginado por anos. Era só um homem que tinha se apaixonado e feito promessa que não podia cumprir. De manhã, acordei com o cheiro de café. Sebastião já estava de pé, preparando-lhe café da manhã. Os meninos ainda dormiam. Vou trabalhar hoje, ele disse enquanto me servia uma caneca. Pedi uns dias de folga para a semana que vem, mas hoje preciso ir. Você consegue ficar com ela? Claro, respondi. É por isso que viemos. Ele assentiu agradecido. Tem remédio para dor na gaveta da mesinha. Ela toma de 4 em 4 horas. E se ela quiser água, sempre tem que ajudar, senão engasga. Me explicou outros detalhes do cuidado com ela. Depois se despediu. Descobri que trabalhava numa loja de fazenda como vendedor. Nada do comerciante viajante bem-sucedido que aparecia na nossa casa com presente e promessa. Quando os meninos acordaram, expliquei que íamos passar o dia cuidando da mãe. O Joaquim ficou sério, aceitando a responsabilidade como um dever. O Toninho estava mais preocupado com o café da manhã e com os barulhos diferentes da cidade grande. Depois do café, fui ver minha mãe. Ela estava acordada, sentada na cama com a ajuda de travesseiro. Vocês ficaram mesmo, ela disse, sorrindo fraco quando me viu. Não foi sonho. Ficamos, confirmei sentando na beirada da cama. Como se sente hoje? Melhor, agora que vocês estão aqui. Ela tentou mexer no cabelo, um gesto de vaidade que me lembrou de como era antes. Desculpa o aspecto. Faz tempo que não consigo me arrumar direito. Não tem importância. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. 3 anos de ausência, milhares de perguntas não feitas, mágoa e saudade represada.
Tudo isso pairando no ar entre uma mãe morrendo e uma filha que tinha criado os irmãos sozinha. Os meninos já acordaram? Ela perguntou, rompendo o silêncio. Já. Tão tomando café. Traga eles aqui se quiser. Quero conhecer eles de verdade. Fui buscar o Joaquim e o Toninho. O Joaquim entrou de pronto, mas o Toninho ainda estava tímido, relutante. Vem, filho. Ela chamou suavemente. A mãe não vai morder. Para minha surpresa, o Toninho foi, ainda agarrado na minha mão. Mas foi. Ficou olhando para ela com curiosidade. Você não parece com a foto. Ele observou com a franqueza das crianças. Ela deu uma risada fraca. Não pareço mesmo. Estou doente. E isso muda a gente. Vai sarar? Ele perguntou. Um silêncio pesado caiu no quarto. Minha mãe olhou para mim, como se pedisse ajuda. Mas depois voltou pro Toninho. Não, meu bem. A mãe não vai sarar. Por isso queria tanto ver vocês. Para me despedir direito. A sinceridade dela me pegou de surpresa. Não esperava que falasse tão abertamente sobre morrer, especialmente com as crianças. Se a senhora não vai sarar, vai pro céu? O Joaquim perguntou, prático como sempre. Acho que sim, ela respondeu. Espero que sim. Então vai poder olhar a gente de lá. Ele concluiu com a lógica simples de criança. Vai poder ver a gente todos os dias. Ela sorriu, lágrima escorrendo pelo rosto magro. É, meu filho. Vou estar sempre olhando vocês. Sempre. O Toninho, que estava em silêncio, de repente pareceu preocupado. Mas se a senhora tá lá em cima, como vai dar beijo de boa noite? Foi demais para ela. Minha mãe começou a chorar de verdade, soluçando. O Toninho ficou assustado, achando que tinha falado algo errado. Não chora, mãe. Ele disse, inseguro. Eu não preciso de beijo de boa noite, não. Minha mãe enxugou o rosto com a manga da camisola. Vem cá, Toninho. Ela chamou, abrindo os braços. Para minha surpresa, ele foi. Deixou minha mãe abraçá-lo, desajeitado no início, depois relaxando no abraço. Era a primeira vez que ele se lembrava de ser abraçado pela própria mãe. A dita dá beijo de boa noite. Ele disse contra o ombro dela. Todo dia. Ela olhou para mim por cima da cabeça dele. Havia tanta coisa naquele olhar. Gratidão, arrependimento, dor. A Dita é uma boa mãe para vocês, não é? Ela perguntou, ainda me olhando. A melhor. O Joaquim respondeu com convicção. Ela faz tudo o que mãe faz. Cozinha, lava roupa, conta história, briga quando a gente faz coisa errada. Minha mãe sorriu triste. E eu perdi tudo isso. Os dias seguintes formaram uma rotina. Os meninos foram perdendo o medo dela. Passavam hora contando histórias sobre a vida em bom sucesso, sobre a escola, sobre as brincadeiras. Ela ouvia tudo com atenção, perguntava detalhe, ria das travessuras. Aos poucos fui me aproximando também. Era difícil manter a raiva olhando para aquela mulher frágil na cama, com pouco tempo de vida. Não era a vilã dos meus pesadelos, nem a mãe perfeita das minhas fantasias de infância. Era só uma mulher que tinha feito escolha errada e estava pagando por elas. Uma tarde, enquanto os meninos tinham saído com Sebastião para conhecer uma praça próxima, fiquei sozinha com minha mãe. Ela estava tendo um dia bom. Conseguia conversar sem muito esforço. Benedita! Ela chamou, dando tapinha no colchão para eu sentar ao lado dela. Precisamos conversar sobre o futuro. Sentei, estranhando o tom sério. Que futuro, mãe? O seu e dos meninos, depois que eu partir. Engoli em seco. Mesmo sabendo que ela estava morrendo, era difícil ouvir ela mesma falar disso. Sebastião vai ficar com uma situação difícil. Ela continuou. Tem dívida do tratamento, o aluguel atrasado. Não estou preocupada com ele. Interrompi, mais dura do que pretendia. Eu sei, mas o que quero dizer é que vocês não podem ficar aqui depois. Precisam voltar para Bom Sucesso. Sempre foi essa a ideia. Ela assentiu. Depois abriu a gaveta da mesinha, ao lado da cama. De dentro,
Tirou um envelope. Guardei isso ao longo dos anos, explicou me entregando. Não é muito, mas ajuda na volta e talvez sobre um pouco pro seu pai. Abri o envelope, surpresa ao ver várias notas. Não era uma fortuna, mas para quem vivia como nós, era uma quantia significativa. De onde veio isso? Perguntei desconfiada. Um pouco de cada pagamento que recebi costurando. Sebastião não sabe. Era pro dia que eu finalmente tivesse coragem de voltar para vocês. Fechei o envelope sem saber o que sentir. Raiva porque ela tinha dinheiro guardado enquanto a gente passava necessidade? Gratidão pelo gesto tardio? Tristeza porque o dinheiro só estava chegando agora, quando ela estava partindo? Tem outra coisa, ela disse, a voz mais fraca agora. Quero que você perdoe o Sebastião. Isso me pegou de surpresa. Perdoar? Ele levou você da gente. Não, filha. Eu escolhi ir. A culpa foi minha. Ele só me mostrou uma porta, mas fui eu que decidi atravessar. Era difícil aceitar isso. Durante anos tinha imaginado ele como o vilão da história. O homem que roubou nossa mãe, que destruiu nossa família. Era mais fácil odiar um estranho do que culpar a própria mãe. Não sei se consigo, mãe, respondi honestamente. Tenta, não por ele, mas por você mesma. Raiva só faz mal para quem carrega. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Posso te perguntar uma coisa? Falei finalmente, reunindo coragem. Qualquer coisa. Por que você não levou a gente junto? Ou pelo menos tentou? Ela suspirou fundo, olhando pro teto antes de responder. No começo era o plano. Sebastião falava de um lugar melhor para morar, de escola boa para as crianças, de oportunidade que não tinha em Bom Sucesso. Ela fez uma pausa como se buscasse força. Mas quando chegamos aqui, não era nada do que ele tinha prometido. O emprego pagava pouco, o aluguel era caro, a vida na cidade grande era difícil. Cada mês que passava, a ideia de trazer vocês parecia mais impossível. Mas podia ter voltado, argumentei. Quando viu que não ia dar certo, o orgulho não deixou. Ela respondeu simplesmente. Como ia voltar e admitir que tinha abandonado meus filhos por um sonho que não existia? Como ia olhar nos olhos do seu pai depois de tudo? Então foi orgulho? Foi por isso que deixou a gente passar necessidade? Que fez eu virar mãe dos meus irmãos com 11 anos? Ela fechou os olhos, lágrimas correndo pelo rosto pálido. Foi medo, foi orgulho, foi vergonha. Foi tudo isso e mais um pouco. E cada dia que passava, ficava mais difícil voltar. O tempo vai passando e os erros vão se empilhando, sabe? Até que parece que não tem mais volta. Eu entendia de um jeito triste. Como adulta, já tinha visto gente fazendo escolha ruim, atrás de escolha ruim, por não conseguir admitir o primeiro erro. Meu pai mesmo, que bebia quando estava triste, mesmo sabendo que o álcool só piorava tudo. Não tem um dia que não me arrependa. Ela continuou. Não tem uma noite que não sonhe com vocês. As crianças sofreram muito, falei, precisando que ela soubesse. O Toninho chorando, chamando por você toda a noite, a Aparecida ficando muda, o Joaquim fazendo xixi na cama de novo. E você? Ela perguntou, me olhando direto nos olhos. Você sofreu mais que todos, tendo que ser adulta antes do tempo. Desviei o olhar, sentindo a garganta apertar. Não queria chorar, não queria mostrar fraqueza. Tinha passado tanto tempo sendo forte. Eu fiz o que tinha que ser feito. Respondi, a voz rouca. Alguém tinha que cuidar deles. E quem cuidou de você, Benedita? Quem segurou você quando estava com medo, quando estava cansada, quando a carga ficava pesada demais? Foi como se ela tivesse aberto uma comporta. As lágrimas que tinha segurado por anos começaram a cair. E uma vez que começaram, não consegui parar. Chorei como nunca tinha me permitido chorar. Chorei pela menina que fui, pela infância roubada, pelo abandono, pelo medo de não dar conta,
Pela raiva que tinha carregado por tanto tempo, minha mãe me puxou pro peito dela, fraca como estava, e me deixou chorar. Seus braços magros me envolveram enquanto soluçava contra o peito dela. "Deixa sair, filha", ela murmurava, passando a mão pelo meu cabelo. "Deixa essa dor sair." Não sei quanto tempo fiquei assim, chorando nos braços da mulher que tinha sido a causa da minha dor. A ironia não me escapou, mesmo naquele momento. Quando finalmente me acalmei, ela pegou meu rosto entre as mãos frias. "Você é a pessoa mais forte que já conheci", ela disse com firmeza. "Mas ninguém precisa ser forte o tempo todo. Entende isso? Tá tudo bem quebrar às vezes." Assenti, enxugando o rosto. "A senhora também me deixou com raiva, sabia? Uma raiva que eu não sabia onde botar." "É claro que deixei. Como não teria raiva? Eu te traí da pior maneira possível." A sinceridade dela, a ausência de desculpa ou justificativa, foi estranhamente reconfortante. Não tentava diminuir o que tinha feito. Não buscava absolvição fácil. "Guarda um pouco daquele dinheiro para você", ela disse depois de um tempo, apontando para o envelope que eu tinha deixado na mesinha. "Faz alguma coisa só sua. Estuda, compra uma roupa bonita, qualquer coisa que seja só para você, não para os outros." Sorri fraco. Não sei nem o que eu gostaria de fazer só para mim. Faz tanto tempo que só penso nos outros. "Descobre! Promete para mim que vai tentar?" "Prometo." Naquela noite, depois que os meninos dormiram, encontrei Sebastião na pequena varanda fumando um cigarro. Pela primeira vez, realmente olhei para ele. Não como o homem que tinha levado minha mãe, mas como alguém que também estava perdendo a pessoa que amava. Parecia cansado, acabado. As linhas no rosto mais profunda, os ombros caídos. "Como ela estava hoje?" ele perguntou quando me viu. "Um pouco melhor. Conversamos bastante." Ele assentiu, jogando o resto do cigarro fora. "Sabe, quando conheci sua mãe, ela falava de vocês o tempo todo. Dos 5 filhos que tinha deixado. De como logo estariam todos juntos." Ele deu uma risada sem humor. "Eu realmente acreditei que podia dar uma vida melhor para todos vocês. Que logo traria as crianças. Que seríamos uma família." Fiquei em silêncio, não sabendo como responder. "Eu a amava muito", ele continuou. "Ainda amo. Mas o amor não foi suficiente, foi? Não paga conta, não cura doença, não apaga erro." Pela primeira vez, senti uma pontada de pena dele. Um homem que tinha feito promessa que não podia cumprir, que tinha ajudado a destruir uma família com um sonho bonito, mas vazio. "O médico esteve aqui hoje cedo, quando você levou os meninos para comer pastel", ele falou depois de um longo silêncio. "Disse que agora é questão de dias." A notícia mesmo esperada doeu. Tinha começado a me acostumar com aquela rotina estranha, com a convivência tardia com minha mãe. "O que vamos fazer?" perguntei mais para mim mesma que para ele. "O que ela quiser", ele respondeu simplesmente. "É o mínimo que podemos fazer agora." Nos dias seguintes, minha mãe piorou visivelmente. Tinha mais dificuldade para falar, para se manter acordada. O médico vinha quase todo dia, mas não tinha muito o que fazer além de aumentar os remédios para dor. O Joaquim, sensível, percebeu a mudança. Uma noite, sentou do meu lado depois que o Toninho dormiu. "A mãe vai morrer logo, né?" ele perguntou com uma maturidade que doía. "Acho que sim, filho." Ele ficou em silêncio por um tempo, processando. "Fico triste e não fico ao mesmo tempo." Ele finalmente confessou. "É errado?" "Não, não é errado. É complicado. Queria lembrar mais dela de antes. Só tenho pedaço de memória, sabe? Ela cantando, o cheiro do perfume dela, coisas assim. Ela era bonita." Contei querendo dar esse presente pra ele. Ria alto, todo mundo escutava. Sabia fazer trança no cabelo da Aparecida que ninguém mais conseguia. Plantava flor no quintal, dizia que era pra alegrar os olhos em dias tristes. Gostava de dançar, ele acrescentou lembrando.
Uma vez ela dançou comigo em pé nos pés dela. Sorri, surpresa que ele tivesse essa memória. É verdade. Ela gostava de forró. Quando o rádio do seu Antônio tocava, ela sempre dançava. Ficamos assim por um tempo, trocando pedaço de memória, reconstruindo juntos a imagem da mãe que ele mal conheceu. Sabe, Joaquim, falei depois de um tempo, não tem problema sentir coisa diferente ao mesmo tempo. Pode estar triste porque ela tá indo embora e aliviado porque finalmente tem uma resposta, um fechamento. Pode amar alguém e estar com raiva dela também. Como você e a mãe. É, como eu e a mãe. Ele deitou a cabeça no meu ombro. Vamos levar ela para bom sucesso? Quando... depois. Acho que sim. Ela ia querer ser enterrada lá, perto de onde nasceu. O Manuel e a Aparecida precisam se despedir também. Ele disse com sabedoria. Mesmo que ela já tenha ido. Você tá certo. Vamos fazer isso então. O médico tinha razão. 3 dias depois daquela conversa, minha mãe teve uma piora grande. Passou a noite toda inquieta, com febre alta, delirando. De vez em quando chamava por nós, como se estivesse nos procurando numa casa grande e vazia. Sebastião não saiu para o trabalho naquele dia. O médico veio cedinho e, quando saiu do quarto, fez aquele gesto com a cabeça que só significa uma coisa. É hoje, ele disse baixinho. Talvez amanhã, se aguentar a noite. Mas não mais que isso. Mandei os meninos pra pracinha com uma vizinha que tinha se oferecido para ajudar. Passei o dia inteiro ao lado da cama dela, trocando o pano úmido na testa, dando água quando ela conseguia engolir. De vez em quando ela abria os olhos e parecia me reconhecer. Benedita! Ela chamou numa dessas horas, a voz tão fraca que precisei me inclinar para ouvir. Você tá aqui mesmo ou tô sonhando? Tô aqui, mãe. E os meninos? Tão bem. Foram passear um pouco. Ela pareceu aliviada. Fechou os olhos, mas continuou falando. Sabia que quando soube que tava esperando você, fiquei com medo? Era tão nova. Mas quando você nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela me olhou com esforço visível para manter o foco. Você sempre foi especial, sabia? Desde pequena tinha um jeito de entender o mundo. A voz dela foi sumindo. Por um momento achei que tinha adormecido. Mas então ela apertou minha mão. Quero que você prometa uma coisa, ela disse. O quê, mãe? Não deixa o que eu fiz te amargurar. Não passa a vida carregando raiva de mim. Tenta entender. Eu já entendi, mãe. Não tô com raiva. Era verdade. A raiva tinha se dissolvido nesses dias. No lugar dela ficou só uma tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. E prometo outra coisa também, falei. Vou ser diferente. Vou sempre colocar meus filhos em primeiro lugar, quando tiver. Nunca vou abandonar eles, não importa o que aconteça. Ela sorriu fraco, apertando minha mão. Sei que vai. Você já mostra isso todo dia com seus irmãos. Ficamos em silêncio por um tempo. Achei que tinha dormido de novo, mas então ela começou a falar, a voz indo e vindo como ondas. Tem tanta coisa que eu queria ter vivido com vocês. Ver o Manuel se tornar homem, a Aparecida virando moça, enfeitar o cabelo dela pro primeiro baile, ensinar o Joaquim a dançar, ver o Toninho indo pra escola. Cada palavra era uma facada de possibilidades perdidas, de momentos que nunca existiriam. E você, Benedita? Queria ter visto você se apaixonar, casar, ter seus próprios filhos. Queria ter sido a avó deles, contar história, mimar eles como não pude mimar vocês. Mãe, não faz isso com você mesma. Pedi, vendo como cada palavra deixava mais agitada. O que passou, passou. Vamos só ficar junto agora, tá? Mas dói tanto, ela murmurou. A vida que joguei fora. Você não jogou tudo fora. Tentei consolar. Estamos aqui. Te perdoamos. Perdoa mesmo? Ela perguntou, me olhando com intensidade. Hesitei só por um segundo, mas foi o suficiente. Tá tudo bem.
Ela disse com um sorriso triste. Leva tempo mesmo. Mas um dia espero que consiga. O resto do dia passou num borrão. Em algum momento, Sebastião me convenceu a descansar um pouco. Quando acordei, já estava escuro. Levantei num pulo, com medo de ter perdido tempo demais. Ao entrar no quarto, encontrei Sebastião sentado na beirada da cama, segurando a mão dela. Tava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto barbudo. Você lembra quando a gente se conheceu? Ele falava baixinho. Você tava tão bonita naquele vestido azul. Foi a primeira vez que vi um sorriso de verdade depois de tanto tempo sozinho. A cena era tão íntima que me senti uma intrusa. Ia me afastar quando ele me notou. Ela tá mais calma agora, disse. A febre baixou um pouco. Me aproximei da cama. Minha mãe parecia dormir tranquila agora, o rosto menos tenso. Por um momento pensei que talvez o médico estivesse errado. Quando voltei com os meninos, Sebastião tinha preparado um jantar simples. Comemos em silêncio. Depois, levei os meninos para ver a mãe. Ela tinha acordado, estava mais lúcida. Meus filhos! Ela sorriu fraco. Vem aqui pertinho. O Toninho correu para a cama, subindo sem cerimônia. O Joaquim foi mais devagar. Conta pra mim o que vocês fizeram hoje. Ela pediu. Os meninos começaram a falar ao mesmo tempo. Sobre a pracinha, um cachorro que tinham visto, um balão que tinha passado no céu. Minha mãe ouvia com um sorriso fraco, como se não tivesse passando as últimas horas entre a vida e a morte. Depois de um tempo, notei que ela estava ficando cansada. Vamos deixar a mãe descansar agora. Amanhã a gente volta. Não quero ir, protestou o Toninho, agarrando a mão dela. Minha mãe sorriu para ele. Você vai dormir e sonhar com coisa bonita. Amanhã me conta seu sonho, tá? Relutante, ele concordou. Ajudei os meninos a darem um beijo de boa noite e os levei para o outro quarto. Sentei na poltrona do lado da cama, preparada para passar a noite ali. Sebastião entrou pouco depois com um cobertor. Vai dormir um pouco, falei. Eu fico com ela agora. Ele balançou a cabeça. Não consigo dormir. Posso ficar aqui também? Assim ficamos, eu e o homem que tinha levado minha mãe embora, velando juntos por ela na calada da noite. Em algum momento da madrugada, adormeci na poltrona. Acordei de repente, com uma sensação estranha. O quarto estava na penumbra, só a luzinha fraca do abajur acesa. Olhei para minha mãe e soube na mesma hora. O peito não subia mais. O rosto, antes tenso de dor, agora estava sereno. Mãe? Chamei baixinho, mesmo já sabendo que não teria resposta. Peguei a mão dela. Ainda estava morna. Devia ter partido há pouco tempo enquanto dormíamos. Tinha ido embora em silêncio, sem alarde, sem se despedir, assim como da primeira vez. Não chorei. Tinha um vazio estranho dentro de mim. Levantei devagar e toquei o ombro de Sebastião. Ele acordou num susto. Ela se foi, falei simplesmente. Ele olhou para a cama e viu o entendimento passar pelo rosto dele, seguido por uma dor tão crua que tive que desviar o olhar. Sem dizer nada, ele pegou a mão dela e depois se inclinou para beijar a testa. Descansa em paz, Maria. Ele sussurrou. As horas seguintes foram estranhas. Sebastião foi chamar o médico, que chegou rapidamente apesar da hora. A funerária pode vir buscar o corpo pela manhã, ele disse. Vocês querem preparar o velório aqui mesmo? Ou vamos levar ela de volta para Bom Sucesso? Falei. Ela tem que ser enterrada lá, perto da família. Os meninos ainda dormiam. Decidi não acordá-los ainda. Fiquei sentada ao lado da cama, olhando para o rosto sereno dela. Eu te perdoo, mãe. Falei baixinho. E espero que você me perdoe também. Por toda a raiva que guardei. Por todos os pensamentos ruins que tive sobre você. Quando o sol começou a nascer, Sebastião voltou. Tinha ido fazer os arranjos para o transporte do corpo. Tá tudo acertado, ele disse. O trem sai amanhã de manhã. E eu comprei passagem para vocês voltarem. Você não vem? Perguntei.
Ele balançou a cabeça. Não acho que seu pai ia gostar de me ver. E nem sei se eu teria coragem de olhar nos olhos dele. Acordar os meninos e contar que a mãe tinha morrido foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. O Joaquim recebeu a notícia em silêncio. Já o Toninho não entendia direito. Ela dormiu muito? Ele perguntou confuso. Não, filho. Tentei explicar. Quando alguém morre, é diferente de dormir. A pessoa vai embora e não volta mais. Igual o passarinho que o Manuel achou no quintal? É, mais ou menos assim, respondi. A gente vai enterrar a mãe também? A pergunta inocente me pegou de surpresa. Vamos, sim, lá em Bom Sucesso, perto da nossa casa. O dia passou num borrão de coisa prática que precisavam ser resolvida. Peguei o envelope com o dinheiro e as cartas, guardando tudo na minha trouxa. Na manhã seguinte, o caixão simples estava pronto. Sebastião tinha arranjado tudo. As flores brancas em cima, o forro de cetim claro dentro. A despedida na estação foi estranha. Apertei a mão dele formalmente. Obrigada pela ajuda. Ele assentiu sem me olhar nos olhos. Então se ajoelhou na frente dos meninos. Vocês são menino forte. Cuidem da sua irmã, tá? O Joaquim assentiu, sério. O Toninho deu um abraço em Sebastião, pegando o homem de surpresa. Se precisarem de qualquer coisa, ele falou quando se levantou. Tem meu endereço. Adeus, Sebastião, falei, pegando as mãos dos meninos e subindo os degraus do trem. Da janela vi ele ficar na plataforma. A figura solitária de um homem que tinha ganhado e perdido tudo por causa de uma escolha egoísta. Naquele trem, voltando para Bom Sucesso com meus irmãozinhos e o caixão da minha mãe no vagão de carga, senti o peso de tudo que tinha acontecido. Olhando aqueles dois meninos que dependiam de mim, pensei na promessa que tinha feito à minha mãe. Ia ser diferente. Ia sempre colocar meus filhos, meus irmãos, em primeiro lugar. A vida tem dessas voltas esquisitas, sabe? Às vezes as coisas mais duras que vivemos são as que mais nos ensinam. Se você tá passando por um momento difícil agora, saiba que tem força dentro de você que nem conhece ainda. Força que só aparece quando tudo parece impossível. Se minha história servir de alguma coisa, que seja para te lembrar disso. E se puder, compartilha também a sua. É compartilhando nossas dor e vitória que a gente lembra que ninguém passa por essa vida sozinho. A viagem de volta pareceu demorar uma eternidade. Os meninos ora dormiam, ora acordavam assustados. Eu mesma mal conseguia fechar os olhos. Quando o trem chegou na nossa cidadezinha, já era fim de tarde. Tinha mandado um telegrama avisando, e fiquei aliviada de ver meu pai esperando na estação, com Manuel e Aparecida. Descer do trem com os meninos e ver meu pai ali me fez sentir uma menina de novo. Pela primeira vez desde que minha mãe tinha morrido, deixei as lágrimas virem de verdade. Vai, consegui dizer entre soluço. Eu sei, filha, ele respondeu me abraçando. O telegrama falou. Manuel e Aparecida abraçaram os irmãos menor, todo mundo chorando junto. Ficamos assim por um tempo, uma família quebrada tentando se reconectar. Onde ela? Meu pai perguntou sem conseguir terminar a frase. No vagão de carga, respondi. Precisa levar para o cemitério. Ele assentiu. Tinha uns homens da cidade esperando com uma carroça. Quando trouxeram o caixão, meu pai tirou o chapéu e se benzeu. Depois, sem falar nada, ajudou a colocar o caixão na carroça. Fomos todos até o pequeno cemitério nos arredores da cidade. O padre já estava esperando. Tinha mais gente do que eu esperava. Vizinho nosso, conhecido da cidade. Me perguntei o que estariam pensando. Para eles, minha mãe era a mulher que tinha abandonado 5 filhos para fugir com um forasteiro. Mas naquele momento não me importei. Só importava que ela estava voltando para casa, mesmo que tarde demais. Meu pai ficou calado durante toda a cerimônia. Não chorou. Pelo menos não onde pudéssemos ver. De volta à nossa casa simples, tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo.
Tinha um vazio no ar, uma finalidade que não estava lá antes. Agora sabíamos que minha mãe nunca mais voltaria. O Toninho teve pesadelo na primeira noite. Acordou gritando, chamando pela mãe. Fui até a esteira dele. O abracei até acalmar. A mãe tá no céu agora, falei, olhando por nós. Ela pode me ver daqui? Ele perguntou entre soluço. Pode sim. Então por que não vem me visitar? Ela te visita no sonho bom, respondi. Quando você sonhar com coisa bonita, é ela mandando beijinho. 3 dias depois do enterro, chamei meu pai para conversar depois que os meninos tinham ido dormir. Tem umas coisas da mãe, falei, pegando o envelope com dinheiro e as cartas. Ela deixou para nós. Ele olhou pro envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Ela escreveu isso? Perguntou baixinho. Escreveu ao longo dos anos. Nunca teve coragem de mandar. Ele ficou em silêncio, segurando as cartas. Ela falou de mim? Ele finalmente perguntou. Nas últimas semanas, sim. Disse que se arrependia todo dia. Vi o queixo dele tremer. O primeiro sinal de emoção que mostrava desde nossa chegada. Quer que eu leia uma carta para você? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Agora não. Talvez um dia. Guarda elas. Quando os meninos for maior, decide se quer mostrar para eles. Tem dinheiro também, falei, mostrando as notas. Ele examinou o dinheiro e assentiu. Vou guardar para os meninos, para a escola, para as coisas que precisar. Nas semanas que se seguiram, aos poucos fomos retomando a vida. Era como se a viagem ao Rio tivesse sido um sonho estranho. Mas tinha coisa que tinha mudado para sempre. O olhar distante do meu pai quando pensava que ninguém estava vendo. A maturidade nova nos olhos do Joaquim. O jeito como o Toninho procurava estrela no céu à noite, acreditando que a mãe estava lá. Uma noite, cerca de 1 mês depois da nossa volta, meu pai me chamou para sentar no banco do terreiro. Você tá diferente, ele observou. Como assim, pai? Mas, em paz. Antes parecia que estava sempre com raiva por dentro. Agora não. Ele tinha razão. A raiva que tinha sido minha companheira por anos tinha diminuído. Ver ela de novo, saber que se arrependeu, ajudou, respondi. Meu pai ficou calado por um tempo, olhando para o céu estrelado. Sabe, ele começou, eu sonho com ela, às vezes. Sonho que ela nunca foi embora, que tá ali na cozinha cantando como fazia antes. Ela era uma boa mulher, ele continuou. Só que a vida aqui era dura demais para ela. Quando aquele homem apareceu, falando de cidade grande, de vida melhor, eu vi como os olhos dela brilhavam. O senhor acha que ela teria ficado doente do mesmo jeito? Se não tivesse ido embora? Perguntei. Não sei, filha. Essas coisas vêm quando tem que vir. Mas pelo menos teria passado os últimos anos com os filhos, com a gente. Nas semanas seguintes, encontrei coragem para ler as outras cartas que minha mãe tinha deixado. Mostravam uma progressão, do entusiasmo inicial com a vida nova, passando pela saudade crescente, até o arrependimento profundo. Uma delas me chamou a atenção em especial. Querida Benedita, hoje o Sebastião trouxe um rádio novo. Estamos ouvindo música. E passou aquela canção que você tanto gostava, lembra? A que falava sobre o rio e a saudade. Fechei os olhos e por um momento estava em casa de novo. Você dançando pela sala, o Manuel reclamando que estava alto demais, o Joaquim tentando acompanhar a letra mesmo sem saber direito. A vida na cidade é estranha. Tem tanta gente, mas me sinto mais sozinha do que nunca. No interior, todo mundo se conhecia, se ajudava. Aqui, moro há meses no mesmo prédio e mal sei o nome dos vizinhos. Ontem vi uma menina da sua idade carregando o irmãozinho e meu coração apertou tanto que pensei que ia morrer ali mesmo. Era como olhar para você, cuidando dos seus irmãos como sei que deve estar fazendo. Me pergunto se me odeia. Provavelmente sim. E tem todo o direito. As coisas não estão fáceis aqui. O trabalho do Sebastião não paga tão bem quanto ele esperava. Estou costurando para fora para ajudar.
mas mal dá para o aluguel. O sonho de trazer vocês para cá parece cada dia mais distante. Mas não desisti. Vou juntar dinheiro. Vou encontrar um jeito. Ou talvez, quando juntar o suficiente, volte para casa. Será que seu pai me aceitaria de volta? Será que vocês me perdoariam? Com amor eterno, sua mãe. Essa carta tinha sido escrita pouco mais de 1 ano depois que ela foi embora. A saudade já era evidente, assim como as dúvidas sobre a decisão que tinha tomado. Fiquei pensando quanto tempo ela passou dividida assim, querendo voltar, mas sem coragem. Uma noite sentei com meus irmãos e contei histórias sobre nossa mãe. Não as histórias tristes, mas as histórias boas. Como ela fazia boneca de pano, como cantava canção de ninar, como fazia o melhor doce de abóbora da região. Nos meses que se seguiram, essa virou uma tradição nossa. Uma vez por semana, nos reuníamos e contávamos histórias sobre ela. Era nosso jeito de mantê-la viva. A vida seguiu seu curso. Os meninos cresceram. O Manuel se tornou o braço direito do meu pai na roça. A Aparecida se casou, teve filho. O Joaquim virou professor na escolinha local. E o Toninho, nosso caçulinha, cresceu forte, alegre, sem a sombra do abandono que tinha marcado os mais velhos. Quanto a mim, demorei mais que minhas amigas para casar. Talvez porque já tinha sido mãe dos meus irmãos por tanto tempo. Ou talvez porque tinha medo. Medo de repetir o erro da minha mãe. Foi só aos 22 anos que conheci o Jorge, um rapaz gentil que tinha vindo trabalhar na serraria. Quando aceitei casar com ele, meu pai me chamou para conversar. Tem certeza, filha? Depois de tudo que passou, tem certeza que quer se prender? Tenho sim, pai. O Jorge não é como o Sebastião. E eu não sou como a mãe. A gente aprende com os erros dos outros. Você merece ser feliz, filha, depois de tudo que fez por essa família. No dia do meu casamento, usei o dinheiro que minha mãe tinha deixado para comprar um vestido bonito. Não era luxuoso, mas era o mais lindo que já tinha tido. Quando me olhei no espelho, vi um pouco dela em mim. O mesmo formato de olho, o mesmo sorriso. Por um momento, desejei que estivesse ali. Quando tive meus próprios filhos, 3 meninos que eram a luz da minha vida, coloquei eles acima de tudo. Não importava o quão difícil a vida ficasse. Meus filhos sempre vinham primeiro. Olhando para trás agora, aos 78 anos, vejo que a vida dá muitas voltas. A dor que achei que ia me destruir se tornou minha maior força. O abandono